Olá, eu sou Alexandro dos Santos, secretário da família da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sou pastor na primeira igreja, na cidade de Machado, no sul do estado de Minas Gerais. E eu gostaria de trazer a você uma reflexão hoje acerca do casamento e o seu propósito. O nosso objetivo hoje, portanto, é definir o que é o casamento e qual é o propósito de Deus para o casamento. A nossa reflexão será baseada na palavra de Deus e na leitura cristã do que devemos como homens e mulheres fazer para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele, pela sua graça, nos incumbiu. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus o homem e a mulher. Fez Deus a sua criatura, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor formou o homem e formou a partir da costela dele a mulher. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor formou o homem, viu Deus que não era bom para o homem estar sozinho. Então, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, como podemos ver, ele diz o seguinte: façamos então alguém que lhe seja uma companheira. De acordo com o texto, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom para o homem viver sozinho, portanto, criaremos e faremos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Desta forma, quando o homem cai em sono profundo, Deus arranca de sua lateral uma parte de sua costela e forma a mulher. Apesar de sair do lado do homem, Deus não forma outro homem, Deus forma uma mulher, para completar a sua criação e fazer assim uma companheira para ele. Mesmo Deus participando do cotidiano, do dia a dia, da vida do homem, Deus resolve e chega à conclusão de que é necessário fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira. Portanto, assim é feito. E aí então, esses dois, homem e mulher, se tornam uma só carne e passam a constituir um casal. Nós temos aí o casamento. Gostaria de comparar nessa reflexão nossa aqui sobre o casamento, vendo a partir de uma perspectiva também com a empresa. Nós conhecemos o meio empresarial e nós sabemos como funciona a empresa, e por isso hoje eu queria falar com você sobre essa metáfora, uma comparação. Quando nós falamos em empresa, eu queria que você pensasse comigo aqui na empresa aberta em sociedade. Muitas pessoas têm o sonho, têm o desejo, têm a vontade de querer abrir uma empresa, mas em muitos momentos ela não tem o recurso financeiro suficiente, ela não consegue, com o seu capital, abrir a empresa e alcançar o mercado que ela deseja. Então ela precisa de um sócio, ela precisa de alguém que vá junto com ela investir também o seu capital financeiro com esse propósito. Muitas vezes o recurso financeiro até é o suficiente, mas às vezes falta conhecimento na área e um sócio que tem experiência, que já participou desse mercado, junta forças para que possam alcançar esse objetivo. Assim, muitas empresas são abertas em sociedade. E nós vemos que nessa sociedade os sócios têm os seus compromissos, têm os seus deveres, têm as suas responsabilidades. Eles assinam um documento, fazem um contrato sobre responsabilidades, porque se por acaso em algum negócio as coisas não derem certo, os dois têm que assumirem as dívidas, os prejuízos que a empresa vier a causar. Contudo, se tudo ocorrer bem, o lucro da empresa também é dividido entre os sócios. Eles poderão se divertir, se alegrar, usar o investimento que eles receberam, o lucro que tiveram da maneira como quiserem. Assim a sociedade caminha. Eles distribuem tarefas, os sócios podem e devem trabalhar na empresa de acordo com as suas funções, eles têm as suas atividades que são específicas, eles têm que se respeitar mutuamente. Diante dos funcionários e daqueles que estão na empresa, eles precisam ter um bom relacionamento para que o objetivo seja alcançado. É assim que funciona uma empresa em sociedade. Duas pessoas físicas
se unem para abrir a pessoa jurídica, para ter um CNPJ, para a empresa seguir e prosseguir. E nós vemos no casamento a união de um homem e uma mulher, que se tornam pela graça e pela misericórdia de Deus uma só carne. Fez Deus o homem e a mulher e fez dos dois uma só carne. E assim como no meio empresarial, na vida familiar e na vida conjugal, nós temos também esse compromisso. É uma sociedade para alcançar o propósito de Deus em família, porque família é uma instituição divina aonde um homem e uma mulher se unem em amor com o propósito de constituir uma família sólida para a glória de Deus. Quando eles resolvem e decidem fazer isso, eles têm que assumir os compromissos. Eles assinam de maneira legal um contrato na nossa sociedade. É o casamento. Eles vão ao cartório, assinam o documento. Eles estão assumindo um compromisso juntos. E a partir de então, eles vão ter que dividir tudo. Na vida familiar e na vida conjugal, há problemas, há dificuldades, há crises. Mas agora eles precisam administrar isso juntos, eles são sócios. Eles têm alegrias, têm momentos bons, têm conquistas em várias áreas. E essas alegrias e essas conquistas têm que ser divididas também em família. Precisam juntos caminharem nesse propósito. Precisam estar unidos em um só amor, em uma só fé. Há distribuição de tarefas, há funções diferentes. O marido tem suas funções, a esposa tem suas funções. Muitas vezes as funções não são as mesmas, mas têm as suas funções. Precisa haver respeito entre ambos. Eles precisam conversar, dialogar, se comunicar. Precisam dividir as alegrias e também compartilhar as tristezas. Assim funciona o casamento que Deus criou. Fez o Senhor homem e mulher à sua imagem e semelhança, e esses dois se uniram através do poder e da graça de Deus. Família, portanto, é uma instituição divina, aonde eu e você, aonde os nossos familiares, aonde homem e mulher, marido e esposa, precisam cumprir o propósito de Deus e desta forma construir e solidificar uma família forte que glorifica o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você como marido, você como esposa, e que assim a graça de Deus seja sobre o seu coração. Que possamos aprender a cada dia a ser uma família segundo os princípios e os propósitos de Deus. Que Deus abençoe muito você e não perca outras mensagens aqui deste programa que tem o propósito de levar uma mensagem aí de esperança ao seu coração, uma palavra de graça à sua vida. Que Deus o abençoe, até mais, um grande abraço a todos, tchau!